Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho. Vamos falar sobre Barroco e Rococó, primeiro ano. Meus queridos, a arte barroca em si, nós já falamos da Idade Média, falamos do Renascimento, ok? Então, assim, quando você trabalha com a questão da religiosidade nesses períodos, você tem o quê? Você tem lá a Idade Média, de uma certa forma, extremamente presa às religiões. Tu tens o Renascimento, as religiões não. A religião católica, perdão. No Renascimento, você já tem uma quebra dessa religião católica e você tem a criação do protestantismo. E quando tu chega lá no Barroco ou na chamada Contra-Reforma Protestante, você vai ter o quê? Uma tentativa de retomada dos valores cristão-católicos, tá? Então, para a gente começar a falar de barroco, tu tens que entender o quê? Tu tens que entender que o barroco, ele foi uma tendência criada única e exclusivamente para lutar contra o avanço do protestantismo. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, barroco. Barroco vem de barroeco, pérola imperfeita, tá? Então, o que vem a ser o barroco? Claramente associado ao catolicismo, como eu já falei para ti, ok? A arte barroca evoca a religião em cada detalhe. Os altares das igrejas, geralmente de madeira, os chamados retábulos ou retratábulos, expõem ricos ornamentos com figuras de anjos e imagens sacras revestidas. Trazida pelos portugueses e espanhóis por volta de 1600, lá pelo século XVII, surgiu na Itália e espalhou-se pela Europa e pelo continente americano. O que acontece? Ele vai nascer na Itália, da Itália ele vai se espalhar pelos países católicos europeus e a partir disso, cada país geralmente vai ter o quê? A sua colônia. Toda essa informação do barroco e tudo mais, ela vai ser passada para as colônias, tá certo? Então, o que acontece? O que acontece? Toda essa ideia do barroco, ela vai chegar no Brasil de uma forma tardia. Por exemplo, aqui no estado do Pará, por volta de 1616, tá? Então, olha só. Como eu já disse, ela vai ser ligada à decadência da Igreja Católica, tá? E o avanço do protestantismo, tá? Então eles vão criar uma arte, criar uma imagem em que você tem o quê? A afirmação da fé. Na parte da arquitetura, tu vai ter a edificação de grandes templos, grandes igrejas, certo? Então, por exemplo, nessa questão da afirmação da fé, todas as imagens barrocas, todas, elas vão trabalhar o quê? O sofrimento de Cristo ou então o martírio dos santos, tá? Por quê? Porque dessa forma, com o barroco, dessa forma com a imagética barroca, inclusive para você que é católico, perceba toda a imagética do catolicismo ainda hoje, ela vai se dar a partir de quê? Ela vai se dar a partir da imagética do pensamento barroco, ok? Por exemplo, vamos voltar a pegar essa diferença. O que é o crucifixo? O símbolo máximo católico. O sofrimento de Cristo, o martírio de Cristo para salvar dos nossos pecados. Então nós somos lembrados a partir daquele símbolo que Cristo, Jesus, morreu por nós. Já a cruz evangélica, ela já mostra uma outra forma de ver Cristo. Por quê? Porque ela mostra a cruz vazia. Então ela vai mostrar o quê? Uma visão humanista, uma visão renascentista de que Cristo, Jesus, já ressuscitou. Bom, então vamos lá. Arquitetos, escultores e pintores foram convocados para transformar as igrejas em verdadeiras exibições artísticas e assim converter pessoas ao catolicismo. Para você que já foi, caso tenha ido ou não tenha ido e tenha vontade, a igreja de Santo Alexandre, a primeira sala logo que você entra no museu era a antiga igreja. Então lá você vê o quê? Lá você vê um grande altar. Aquele altar
outras eras, outras épocas, ele era recoberto por folhas de ouro. Por quê? Porque era um pensamento medieval de que, através de uma rosácea, lembra do gótico, que era aquela janela circular sobre o portão principal? Pois é. Então, a luz do sol, ela entrava pela rosácea, iluminava o altar. E o altar iluminava todos com a luz de Deus. Então, outra coisa, as catedrais, as igrejas, os mosteiros, toda a construção religiosa, ela era construída no formato que a frente da igreja ficava em direção ao nascer do sol. Para quê? Para que ela lutasse, como eu falei anteriormente, pela rosácea. Tranquilo? Então, olha só. Movimento. Toda imagem barroca, ela vai ter o chamado dinamismo, tá? Então, vai ter movimento, sensação de movimento, temas religiosos, mitológicos e do cotidiano. Porém, tudo isso você vai trabalhar com o máximo de emoção, tranquilo? Então, assim, voltando ao que eu estava falando, relembrando um pouquinho aqui, antes da gente continuar. A arte barroca, ela vai se originar na Itália, ok? Como eu já falei para ti, lá no século XVII, em um período muito importante da história da civilização ocidental. Para a gente ter essa noção, como eu já disse para ti, por que o barroco foi criado? A questão da contra-reforma protestante, ok? Então, assim, a gente vai trabalhar agora, dentro dessa questão do movimento, dos temas religiosos, mitológicos, etc., as imagens de roca ou de vestir, tá? Então, essas imagens chamadas de roca ou imagens processionais, elas vão ser imagens sacras que se destinam a ser levadas em procissão e que são vestidas com trajes de tecido. Então, para você ter uma ideia, aqui, ó, você tem o tronco, os braços e o pé de uma maneira natural e o restante do corpo com varetas, com roca. O nome dessa madeira é roca. Desculpa. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Toda essa parte de você trabalhar, e aqui você vai ter olhos de vidro, tá certo? Você vai ter cabelo, perucas de cabelo humano, roupas humanas, justamente para quê? Para trabalhar no espectador, para trabalhar no cristão, o quê? A emoção de ver o seu santo, a sua devoção em tamanho natural. Tranquilo? Então aqui, por exemplo, Jesus do Bom Passo. Os cabelos dele são humanos, os olhos são de vidro, o formato que ele dá às chagas, certo? Ela lembra muito um machucado real, a roupa é natural, tá? Então, olha só. Quem são os principais artistas lá do Barroco, tá? Michelangelo Mervisi, não é o Michelangelo Buonarroti. Diego Velázquez, fora da Itália, tá? Michelangelo, ele vai estar na Itália, o próprio nome já diz, Velázquez na Espanha e Rembrandt na Holanda, tá certo? Então, olha só, por exemplo, Michelangelo Merisi, ele vai trabalhar Pietà, certo? Então aqui eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar a imagética do sofrimento da mãe de Cristo pela morte de seu filho. Pietà. Pietà em italiano significa piedade. Velázquez, tá certo? Velázquez vai trabalhar a figura de Cristo crucificado, como vendo, o crucifixo mesmo, só que dando ênfase apenas à figura de Cristo. Já Rembrandt, ele vai trabalhar no barroco holandês e tudo mais, barroco rococó holandês, então você vai dar o quê? Como é que eu posso dizer? Emoção maior, uma teatralidade maior. Outra coisa, todas as obras barrocas, elas vão trabalhar com a chamada teatralidade barroca. O que é isso? O que é isso? É você ter a noção de que, a partir dessa imagem que você está vendo, você sabe o que aconteceu antes e vai saber o que aconteceu, o que acontecerá depois, ok? Aqui é o final da via sacra, etc e tal e tudo mais. Muito bem.
No Brasil, os artistas europeus eles vieram para cá com a missão artística francesa e tudo mais, não sei o quê, interessados nas riquezas da terra. Não vieram. Outra coisa, esse pessoal da missão artística francesa, perdão, eles vieram como pesquisadores para cá. Então aqui tu tem o caso de Minas Gerais e tudo mais. A própria cidade de Minas Gerais e elas só foram criadas a partir desse comércio do quê? Do ouro. Então assim, já falei para vocês, surgiram igrejas ornamentadas com folha de ouro, principalmente nos retábulos que eram painéis de madeira pintado, e nos altares. Por exemplo, temos a igreja de Santo Alexandre no Complexo Feira Lusitânia, que eu falei para vocês, o Museu de Arte Sacra, tá certo? Bom, artistas no Brasil, tá? Os artistas no Brasil, os três principais são quem? Aleijadinho, todo mundo conhece a história de Aleijadinho, que era o filho de um português com uma escrava, tá certo? Era um mestiço, Mestre Ataíde e Mestre Ipiranga. Temos aqui Pietá, de Aleijadinho. Percebam, qual é a grande sacada do Aleijadinho ou do barroco brasileiro? A mescla de elementos europeus com elementos nacionais. Então aqui eu também vou ter essa ideia dos elementos, tá? Por quê? Porque a temática é europeia, porém a figurativização ela vai ter elementos da cultura africana, elementos da cultura indígena, da cultura regional, tá certo? Aqui, Mestre Ataíde. Mestre Ataíde ele vai trabalhar os murais, os trompilei, que são os tetos de igreja, os tetos de igreja com pintura ilusória, tá certo? E aqui o Mestre Ipiranga, ele vai trabalhar, assim como o Aleijadinho, a escultura, tá certo? Então, Rococó, o Rococó, se barroco significa pérola imperfeita, Rococó vem de rocaille, concha, tá certo? Um estilo francês do final do século XVIII. Conhecido também como estilo Luís XV e Luís XVI, tá certo? Então, por que 15 e 16? Porque ele institucionalizou na França da época, tanto um quanto o outro, a ideia do rococó. Por quê? Qual é a ideia desse rococó? Trabalhar com leveza, com graça. Perdão. Enquanto que o barroco ele trabalhava com a questão de uma atmosfera pesada por conta do tema que era a morte de Cristo, a morte dos mártires e tudo mais, aqui vai trabalhar o quê? Através dessa leveza, dessa graça, desse intimismo, temas cotidianos ligados a quem? A burguesia, tá certo? Por quê? Porque o rococó foi trabalhado mais nos países protestantes. Então aqui, o que vai acontecer? Você vai ter a ideia de liberdade. Por quê? Porque a própria Igreja Católica da época, ela, de certa forma, oprimia as pessoas. Dizendo, olha, você não pode fazer isso porque é pecado, então você precisa fazer aquilo. E essa é uma prática que vem desde a Idade Média e foi o motivo, estou dizendo daquela época, e foi o motivo de que durante o Renascimento, Martinho Lutero ele escreve as 95 Teses, tá? Que é esse documento que vai dar origem ao protestantismo. Depois, com o avanço do protestantismo, é que você vai ter o quê? A chamada Contra-Reforma Protestante, que é exatamente o barroco, ok? Então, enquanto que o barroco ele vai utilizar cores escuras, dourado, azul, cores que deem essa austeridade, aqui no rococó eu vou trabalhar tons rosas, tons azuis, tons verdes, o branco, cores leves, cores que deem essa alegria, tá certo? O rococó, ele vai ser inicialmente decorativo, tá? Então, olha aqui, por exemplo, saleiro, bem aqui, tá? Isso daqui é um saleiro funcional. Aqui eu tenho o retrato de Maria Joaquina. E aqui eu tenho o Palácio de Versalhes, ok? Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Continuando.
Já que nós estávamos falando sobre o barroco no Brasil, aonde esse barroco no Brasil ele vai dar uma identidade, tá? Esses artistas barrocos, esses artesãos, eles vão dar uma identidade nacionalista ao barroco, transformando ele na primeira tendência genuinamente, nós falamos antes do barroco, tá? Especificamente no Brasil, tá? Então vamos lá. A arte é uma das mais importantes formas de diferenciação dos povos, na medida em que expressa os diferentes modos de vida e as visões do mundo que as sociedades criam. A música incorpora essas diferenças de forma sonora por meio das variações no canto, nos instrumentos, nas formas, nos ritmos, nas texturas, etc. Nas artes visuais, os aspectos culturais são registrados em elementos e formas arquitetônicas, em representações pictóricas ou esculturais, entre outras. Já nas artes cênicas, essas tradições encontram-se inseridas no texto dramático, na representação ou na dança nos elementos do cenário, dos figurinos, etc. A arte brasileira, ela vai criar vínculos com as nossas raízes históricas, fruto de um longo processo de construção da identidade do nosso povo, que teve início durante o período de colonização. Apesar da cultura europeia ter sido durante muito tempo hegemônica, o encontro dela com outras matrizes culturais e em terras brasileiras acabou por construir diversas formas de expressão que são as únicas dos brasileiros, tá? Então, falando em específico do caso do barroco brasileiro, o que vai acontecer? Esse barroco, ele vai se desenvolver de maneira diferente em cada região do país, ok? Naquelas enriquecidas e o comércio do açúcar, como Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, igrejas com trabalhos refinados e talhas douradas, tá? Então, tudo vai representar o quê? Tudo vai representar o local onde ele está sendo feito. Se é um local rico, você vai ter possibilidades ricas. Se é um local pobre, não vai ter tanta possibilidade, ok? Então, olha só, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, até aqui mesmo no estado, você vai encontrar o quê? Talhas douradas, certo? Então, essas talhas douradas, elas são o quê? Lembra que eu falei que lá na igreja de Santo Alexandre você tinha coberto de ouro o altar? Isso é a talha dourada, tá? Então, assim, na arquitetura mineira, por exemplo, as diversas técnicas de construção foram combinadas harmoniosamente. Então, o barroco com o estilo europeu, o estilo brasileiro, o estilo colonial, tudo vai ser colocado de forma hegemônica, tá certo? Então, assim, na pintura barroca, destaca o Manuel da Costa Taide, falei com vocês anteriormente, tá? Sua pintura nos forros de igreja revela o excepcional domínio da perspectiva. Contudo, seu talento também pode ser visto nas telas e nos painéis pintados para as sacristias e paredes laterais. Então ele vai trabalhar o barroco, ele vai trabalhar a religiosidade dentro dessa ideia de nacionalismo, de identidade, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma capela em Bom Jesus dos Matozinhos que trabalha essa ideia do Mestre Ataíde, tá? Então, isso você tem como ideia de nacionalismo, tá certo? Bom, o que mais eu posso falar para você? A escultura barroca, voltando um pouquinho, ela vai mostrar fortes emoções nos gestos, que é a teatralidade barroca, ok? Fisionomia também é muito trabalhado nos homens. A questão da barba, ela vai ter rococós, vai dar sensação de movimento, vai ter entornos, tá certo? Então, assim, por vezes,
um grupo de esculturas, ela compõe uma cena dramática, onde, como é que eu posso dizer, as formas da roupa, da barba, do cabelo, tudo mais, sugerem movimento, e também tu vai ter elementos decorativos, tá certo? Então assim, o que vai predominar? Vai predominar as linhas curvas, os drapeados das vestes, que é o que vai dar a sensação de movimento, tá certo? E os tons dourados. Barroco vai trabalhar sempre com o dourado, tá? Por quê? Porque vai trabalhar com a questão religiosa, tá certo? Quando você trabalha as cores litúrgicas, para quem é católico sabe que cada fase, cada parte do ano tem uma cor litúrgica, tem uma forma de trabalhar. Então, por exemplo, o dourado dentro dessa concepção de cores, colorística, ela vai trabalhar a questão do céu, do paraíso, tá? O verde, a esperança, o roxo, a tristeza. Tanto é que, para quem é católico, na época da Semana Santa, o padre está de roxo, o diácono está de roxo. Por quê? Porque aquela roupa, aquela cor litúrgica, ela vai, representar o que está sendo colocado naquele dia, naquela missa, ok? Bom, a arquitetura, então, falando assim um pouquinho, ela deixa de lado a simplicidade renascentista, tá? A simplicidade e a racionalidade renascentista, e ela, como eu já disse também, ela vai investir no quê? Na grandiosidade dos templos e igrejas, dos palácios também, e principalmente nos efeitos decorativos, tá? A Basílica de São Pedro, por exemplo, eu não tenho imagem aqui, mas eu posso trazer depois. A Basílica de São Pedro, ela vai ser um exemplo, tá? Ela vai ser um exemplo da maior igreja do cristianismo. Dentro do Vaticano, tá? O Vaticano é um estado que tem mais ou menos 4 quadras. Um país que tem 4 quadras. Bom, situada na Praça de São Pedro, tá? Sua construção, a construção da Basílica de São Pedro, ela vai receber a contribuição de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, próprio Rafael Sanzio e Bernini, tá? A praça, a piazza, como é chamada, ela vai ser construída pelo Rafael, tá? Pelo Rafael. Então o que acontece? O estilo barroco ele vai se desenvolver também em outros países, como eu já disse para ti, certo? Assumindo características próprias de cada região. Características próprias. Esse estilo, ele não estava somente subordinado, apesar de ter sido criado pela Igreja Católica, por conta da Contra-Reforma, ele não vai estar subordinado à Igreja Católica, certo? Em países como a Espanha e a Holanda, que a gente viu anteriormente, o Velázquez e o Rembrandt, você vai ter também o barroco, só que cada um imbuído da forma como é trabalhado, de cada local, quase como se fosse uma espécie de nacionalismo. Tem um outro artista barroco, chamado El Greco, que ele vai alongar as formas, tá certo? Ele vai alongar as formas, dando teatralidade bizarra ao trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho dessa música, tá certo? Da música, tá? De maneira geral, o processo de formação da música brasileira incorporou diferentes matrizes culturais, a complexidade rítmica da música africana, a lírica poética e o sentimentalismo da música portuguesa, que também legou o sistema tonal de organização das alturas, o canto anasalado e várias danças indígenas, isso tudo sem contar os instrumentos musicais característicos dessas 3 matrizes distintas. A geração modernista procurou articular um tipo musical que representasse a totalidade brasileira e durante certo tempo o samba se tornou o gênero musical mais representativo da nossa identidade. Contudo, o surgimento de novos gêneros e correntes musicais ao longo do século XX desagregou essa hegemonia do samba.
Galera, é o seguinte, como a gente está falando do nacionalismo através do barroco, tá? Isso aqui é só uma ponta ligada ao que a gente viu anteriormente com o barroco. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Durante muito tempo foi sim colocado que o estilo musical brasileiro. Tu sabes qual é hoje o estilo musical brasileiro? A bossa nova. Em qualquer lugar do mundo hoje, tocou a bossa nova, eles automaticamente ligam aquela música ao Brasil, certo? Uma outra coisa, todos vocês já escutaram o hino nacional, ok? Porém, durante um tempo, uma outra música de Carlos Gomes, no caso o Guarani, ele foi colocado na Europa, foi colocado em outros países, que era o hino nacional, ele era considerado o hino nacional brasileiro. Tanto é que a Voz do Brasil, ela vai utilizar da overture, da primeira parte da música, para começar os trabalhos deles. Então, automaticamente você liga o Guarani. Eu vou colocar aqui daqui a pouco para vocês, tá? O Guarani a quê? A Brasil, tá certo? Então, olha só. Dessa maneira, as músicas produzidas no Brasil apresentam uma imensa diversidade que varia conforme a região, a população e suas tradições locais e as possibilidades de divulgação. Meus queridos, o barroco, ele trabalhou da mesma forma, como a gente viu lá em cima. Um barroco mais rebuscado. Se a região trabalhada era pobre, você tinha uma outra forma de trabalhar esse barroco. Mas uma coisa que eu posso falar é o seguinte: quando ele chegou ao Brasil com os jesuítas, aonde os jesuítas tentaram catequizar os índios, o que aconteceu? Eles aprenderam a técnica da talha doce e eles fizeram várias esculturas, inclusive várias estão aqui no Pará. Eles fizeram a talha doce, certo? E a partir disso, eles pegaram a temática europeia, porém, os cidadãos que eles colocaram lá, as figuras que eles colocaram lá, eram figuras que lembravam o indígena, ok? Então, eu vou pegar aqui rapidinho o Guarani, só pra gente finalizar, tá bom? Licencinha. Bom, tá aqui, vamos escutar e eu vou falando com vocês, tá? Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da... Então, essa vinheta antiga da Voz do Brasil, como vocês estão vendo aí, ela durante muito tempo, fora do Brasil, ela foi considerada o hino nacional brasileiro, o Guarani de Carlos Gomes, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tranquilo? Fiz essa viagem do barroco, trouxe aqui para a época mais atual, tá? E qualquer dúvida, me mandem o e-mail. Estarei na escola, estarei para atender vocês segunda e terça, tá certo? Então, fiquem bem, até a próxima.